Paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 12, onde nós vamos trabalhar sobre um assunto fundamental para a gente compreender sobre essa ótica do discipulado em Jesus. Hoje nós vamos compreender sobre as evidências de um fiel seguidor de Jesus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você me ajuda muito a compartilhar a palavra de Deus e a alcançar mais vidas para Cristo. Coloca aí de onde você está me assistindo, tem muita gente fazendo isso. Eu fico feliz em saber de onde você está me assistindo, quero te conhecer também, tá? É claro também que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal e você pode ter acesso a todo esse material no link na descrição desse vídeo. Fica à vontade para conhecer as nossas classes, para a glória de Deus. Se você é um professor da classe dos jovens e precisa de um material para te ajudar a ministrar as tuas aulas da EBD, eu tenho esse recurso para te ajudar. Eu facilito EBD, onde você encontra o esboço da aula que eu preparo, com os versículos a mais, tudo mastigado para poder te ajudar. Você também vai encontrar o PowerPoint da lição que eu preparo, onde você vai ter esse recurso para dinamizar as suas aulas na Escola Bíblica Dominical. Para ter acesso a esse material, é se tornar um dos nossos assinantes no Facilita EBD. Quem se torna assinante, a nossa assinatura ela é trimestral, tem o benefício de receber alguns bônus. Nosso workshop de pregação, treinamento para professores da escola bíblica, recursos especiais para professores. Também você vai encontrar o nosso discipulado e evangelismo, que vale muito a pena para você crescer em Jesus e aproximar o teu coração da presença de Deus. As nossas propostas estão aqui no link na descrição desse vídeo. Fica à vontade para conhecer o nosso trabalho. É claro que eu espero que o Senhor te abençoe na aula de hoje. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 12 aqui da classe dos jovens, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: as evidências de um fiel seguidor de Jesus. Para você iniciar bem, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas da tua própria lição. A primeira delas é o texto principal, que se localiza então em 1 João, capítulo 5, versículo 2. Apresenta também o resumo da lição. Hoje nós vamos abordar aí o texto de 1 João. E leia a leitura bíblica em classe, que se localiza, então, em 1 João, capítulo 5, versículo 1 ao 5. Compassadamente com os teus alunos, e eu espero que o Senhor Jesus também te abençoe de uma forma poderosa na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Para você que deseja saber o dia e horário das nossas postagens de aulas aqui no canal, eu sempre posto de segunda a sexta-feira aqui no canal ao meio-dia. E o dia da classe dos jovens é sempre às terças-feiras. Sempre postamos antes da lição para que você possa ter acesso às nossas pré-aulas. Então eu te aguardo por aqui na classe dos jovens toda terça ao meio-dia para a glória de Deus. Na aula de hoje nós vamos observar a primeira epístola que João escreveu. E essa primeira epístola que João escreveu, ela foi endereçada não somente para uma igreja, não somente para uma pessoa específica. Mas a primeira epístola que João escreve, a primeira carta de João, que é diferente do Evangelho, foi escrita para todos aqueles que são discípulos e discípulas de Cristo. Foi escrita para você. É uma epístola de cunho universal, a gente precisa observar isso. O que é uma epístola de cunho universal? É uma epístola que procura atingir todos aqueles que são discípulos de Jesus. Essa epístola trata um conteúdo sensacional sobre o discipulado. Quando nós analisamos essa epístola, nós vamos encontrar, por exemplo, os termos filhinhos, amados, apresentados diversas vezes. Observe, por exemplo, em 1 João, capítulo 2, versículo 1, 12, 14, versículo 18, versículo 28, capítulo 3, versículo 7, 18, capítulo 4, versículo 4, capítulo 5, versículo 21. Indicam, então, que o próprio João escreveu essa epístola
e ele tratava os discípulos de Cristo como seus filhos espirituais. Pensa aí em um pastorzão que está cuidando agora da igreja e está tratando o povo de Deus, a nova geração, como filhos espirituais. Quando nós observamos o conteúdo da carta, nós percebemos que João agora está trabalhando nessa carta para que esses novos filhos espirituais, essa nova geração de discípulos, permaneçam então em Jesus. E permaneçam em Jesus para que possam então propagar o evangelho. E permaneçam em Jesus avançando contra esse levante de heresias, especialmente do gnosticismo que se aproximava da igreja. É importante nós entendermos o contexto também da carta que João escreve, dessa primeira epístola. O que estava acontecendo? O que estava ameaçando a igreja? E daí a importância de João ser esse pastor de cuidar dos nossos discípulos. Primeiro, João está escrevendo especialmente para a igreja em Éfeso. Essa igreja em Éfeso que recebe essa carta, e essa carta agora é espalhada para as demais igrejas. Da importância nós entendemos que essa igreja, se você ler Apocalipse capítulo 2, versículo 4, estava perdendo o primeiro amor, estava se esfriando na fé. E isso também tem fundamento lá em Mateus capítulo 24, versículo 12. Tem outro detalhe que estava acontecendo na igreja. O gnosticismo estava se aproximando da igreja, a perseguição também estava se aproximando da igreja e muitas pessoas estavam fugindo e deixando a fé da comunidade cristã. Especialmente o gnosticismo era um grande problema interno dentro da igreja. O que é o gnosticismo então? O gnosticismo é um pensamento anterior ao cristianismo. E ele se mesclava com a filosofia e adentrou no cristianismo ensinando o seguinte, que a salvação ela era possível a partir do conhecimento, da sabedoria. A salvação ela é possível a partir do momento que você adquire esse conhecimento através da educação. Tem outro detalhe também. O gnosticismo ele negava a divindade de Cristo. Ele dizia que Cristo ele não era 100% Deus e que Cristo não poderia ser 100% homem. Tem outro detalhe também que o gnosticismo ele destaca. Ele enfraquecia essa crença pela fé que nós temos sobre a criação do mundo, que o mundo foi criado por Deus. O gnosticismo também trabalhava algumas culturas, alguns mitos sobre a criação. O gnosticismo também negava a divindade de Cristo e a obra da expiação de Jesus. O gnosticismo também negava, já naquele período, que o pecado ele era essa falta de conhecimento. Daí a importância de João entrar escrevendo tanto o evangelho, como nós já estudamos, mas escrevendo também essa carta para defender a pessoa de Cristo. Quando João escreve o evangelho, ele começa a defender Jesus de forma cristológica. Ele diz que Jesus é Deus e o Deus vivo habitou em nós em forma humana. João capítulo 1, versículo 14. João também destaca que Jesus morreu por nossos pecados, João 1, 29. João também destaca que a salvação é necessária através da fé em Jesus, crendo no nome de Jesus, João capítulo 20, versículos 30 a 31. Então João ele utiliza só o evangelho para defender a divindade de Jesus. Para João, Jesus é Deus, é 100% Deus, 100% homem. Para a gente também. Ninguém pode se considerar cristão negando então a encarnação de Jesus. Então isso estava acontecendo naqueles dias. Ninguém pode se considerar cristão negando então a divindade de Jesus. Isso estava acontecendo. Jesus não é meio Deus, meio homem. Jesus não é, por exemplo, nessa cultura filosófica sendo administrada aqui, especialmente nesse período, como um semideus, mas Jesus é Deus vivo entre nós. O seu batismo confirma isso, lá em Mateus capítulo 3. A sua divindade confirma isso, demonstrando então que ele é eterno, antes de todas as coisas. A igreja, então, ela crê nisso, e a doutrina dos apóstolos também defende isso. Porém, o inimigo estava utilizando isso de forma interna para enfraquecer o amor dos discípulos. Daí a necessidade de João chegar através dessa carta e demonstrar a importância de permanecer em Jesus, de se firmar em Jesus, como essa mensagem também é atual. E se eu estou te ajudando até aqui, deixa teu comentário aí, coloca o nome da tua cidade, eu quero te conhecer, tá? Vou ficar feliz em te ter por aqui. O primeiro ponto da lição trata então sobre o amor como base da fé.
Antes de você entrar no primeiro subtópico, leia um texto bíblico, e eu destaquei aqui um versículo para você ler, dois versículos na realidade. 1 João capítulo 4, versículo 9 e 10. Faça essa leitura com os teus alunos. E o primeiro subtópico destaca então o seguinte assunto: um amor que transforma destinos. Para o Tiago Brasil, Marcelo e a Thelma Bueno, a nossa fé em Cristo é o componente fundamental da nossa permanência em Jesus, da nossa vida em Jesus. Essa fé em Cristo agora nos fortalece para estarmos com Cristo, para permanecermos em Jesus e desfrutarmos então da graça através das bênçãos enviadas por Deus, através dessa graça divina. A partir da perspectiva do pastor Hernandes Dias Lopes, ele destaca que Jesus ele é o Salvador de todo mundo. Com que ênfase? Observe, se você pegar só a epístola de João, essa primeira epístola, você vai perceber que João em toda a epístola aponta um conteúdo cristológico aqui, cristocêntrico. Em primeiro lugar, você pode perceber isso em 1 João, capítulo 1, versículo 7, capítulo 2, versículo 1 e 2, capítulo 3, versículos 5 e 8, capítulo 4, versículo 9, 10 e 14. Jesus, ele morreu por nós, por nossos pecados. Essa é a primeira ênfase. Isso é cristologia. Observe a segunda. O Pai enviou Jesus como Salvador do mundo. 1 João 4,14. A terceira ênfase. Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não existe pecado. Em 1 João, capítulo 3, versículo 5. Observe como Jesus também é homem, demonstrado aqui nessa visão bíblica e cristocêntrica que João está defendendo. Primeiro, ele apresenta Jesus como o nosso advogado fiel junto ao Pai, semelhante ao homem, e ele se coloca diante de Deus como homem perfeito. 1 João capítulo 2, versículo 1. Por meio do sangue de Cristo, da morte de Cristo, como segundo Adão agora, nós então temos acesso a Deus. Ele é a propiciação dos nossos pecados. A sua morte nos resgata então da condenação. 1 João 2:2, 4 também, capítulo 4, versículo 10. Então, se você observar, o sacrifício de Cristo aponta então para a sua divindade. E João ele escreve tudo isso para demonstrar que a nossa comunhão está interligada com o sacrifício de Cristo, que a nossa vida está interligada com o sacrifício de Cristo, que viver para Cristo agora nos reconcilia com Deus vivo e que você também possa estar reconciliada com Jesus. Então, permanecer em Cristo nesse discipulado é entender que Jesus é Deus, também foi homem, que esse Jesus é todo-poderoso, é Senhor dos senhores e nos comprou para Deus. Avançando, o segundo subtópico trata então sobre o seguinte assunto: quem ama os filhos de Deus? O Tiago Brasil, Marcelo e a Thelma Bueno também apontam que as formas de amor desse mundo são formas de amor que trabalham a manipulação emocional. A verdadeira forma de amor que existe, apontada pela Escritura, é através do amor de Cristo por nós. Esse amor é o amor genuíno. E a partir do momento em que nós estamos ligados em Cristo e ligados em Jesus através desse amor, então nós amamos. Amamos a nossa família, amamos então o nosso próximo, com responsabilidade, serviço e generosidade. Amamos então a sociedade. Então, o princípio dessa generosidade está nesse serviço ao próximo. O princípio desse amor agora, como símbolo de discípulos de Jesus, está em viver esse amor em comunidade. Lucas capítulo 10, versículo 29, dá base para isso. A primeira epístola de João também traz outro ensinamento para a gente, que quem não ama, segundo João, que quem não ama, essa pessoa então não é nascida de Deus. Então a característica de um discípulo de Jesus é o amor. Quem não ama, conforme João, permanece nas trevas. Quem não ama, jamais viu a Deus. Quem não ama não tem um relacionamento com o amor de Deus, porque Deus é amor. Outro detalhe que nós precisamos também compreender, que a nossa relação com os nossos irmãos
não pode estar separada da nossa relação com Deus, que a nossa relação com Deus não pode estar separada da nossa relação com os nossos irmãos. Então, o nosso testemunho é especialmente compartilhado a partir do momento em que nós testemunhamos Cristo com a nossa vida. Tudo que nós realizamos para a glória de Deus com o nosso próximo também reflete o amor de Deus em nós. Olha, se você não consegue amar o teu próximo que você vê, conforme João, você não vai conseguir amar a Deus pela fé que você não está vendo. E aí tem esse detalhe: o amor é a prova de serviço. O amor ao próximo é a prova desse amor também a Deus. O amor ao próximo também demonstra a nossa apologética como discípulos. Aquele que é discípulo, que é verdadeiramente um cristão, ele ama o próximo para a glória de Deus, ele segue a Cristo para a glória de Deus, mas ao mesmo tempo ele dá testemunho desse amor. Daí o princípio de revelarmos esse amor a Jesus ao nosso próximo. Detalhe: o amor de Deus é demonstrado em gratidão, em amizades, mas o amor rejeita o pecado. Esse amor, ele ama o pecador, mas rejeita o pecado, porque o pecado nos faz separação em Deus. Agora, quando nós amamos o próximo, demonstrando o amor de Deus e nos importamos com ele, ao ponto de confrontá-lo e dizer: olha, você precisa voltar para Deus, o pecado vai te levar para a condenação. Isso também é um reflexo desse amor. Já avançando, o terceiro subtópico trata então sobre o seguinte assunto: o que significa amar a Deus? Para o Tiago Brasil, o amor de um verdadeiro discípulo de Jesus que ama a Deus é demonstrado na sua postura pública diante das pessoas em obediência às Escrituras, com base em 1 João capítulo 5, versículo 3. A primeira epístola de João, então, demonstra essa crescente informação. Essa informação de que aquele que crê em Jesus, ele ama a Deus, porque Deus nos amou. E a partir do momento que cremos em Jesus e amamos então os nossos irmãos, nós estamos desfrutando desse amor e dando testemunho desse amor em Jesus. Nós precisamos demonstrar que esse credo em Jesus, que crê em Jesus, não é somente um símbolo, mas é um testemunho. Nós precisamos viver esse amor, compartilhando esse testemunho de boas obras com as pessoas. Não existe um abismo entre as boas obras de amor em compartilhar o Evangelho. Compartilhar o Evangelho já é um ato de amor, já é um ato de testemunho nesse discipulado. Se nós amamos a Deus, então nós nos importamos com o nosso próximo nessa vivência, demonstrando então a verdade de Cristo. O João, escrevendo a primeira epístola, ele defende Cristo, mas ele defende na primeira epístola também que Cristo também revela o amor de Deus por nós, jogando por terra esse pensamento do gnosticismo. O discipulado de Jesus revela o amor de Deus. Observe, tanto o discipulado como o amor de Deus caminham junto. 1 João capítulo 2, versículo 7 ao 11, capítulo 3, versículo 1 ao 3, capítulo 3, versículo 11 a 17, capítulo 3, versículo 23, capítulo 4, versículo 7 ao 21. O discipulado que João está apresentando demonstra que os discípulos amam a Jesus, mas também amam ao próximo. Mas aquele que não ama a Cristo não é discípulo. Anda em trevas, não conhece a Deus, não experimentou o amor de Deus, não sabe amar o irmão, o próximo. Daí a necessidade de nós provarmos esse discipulado, esse amor que nós estamos vivendo a partir dessa reflexão que a própria Bíblia traz para a gente. Leia também 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21. Já avançando, vamos então para o segundo ponto da lição, que trata então sobre o seguinte argumento: as bases de um novo nascimento. Quais são as bases de um novo nascimento? Para você caminhar, antes de entrar no primeiro subtópico, leia o versículo bíblico que está em 1 João 3:1. E o primeiro subtópico destaca que o novo nascimento nos concede outro padrão de vida. Segundo o pastor Tiago Brasil, não existe cristianismo, discipulado, gente, sem transformação de vida. Aquele que está em Jesus precisa ter a vida transformada. Isso significa que você precisa dar testemunho dessa vida transformada para a glória de Deus.
Quando você observa a primeira epístola de João, você vai entender que muitos falsos mestres estavam se agregando à igreja, pervertendo o evangelho, pervertendo a doutrina, pervertendo o ensinamento sobre Jesus. Isso traz uma reflexão para a gente também. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele destaca que a igreja evangélica brasileira é uma igreja que tem um crescente fértil de Deus para apresentar o amor de Deus. Porém, na igreja evangélica brasileira, existe também algumas novidades que estão crescendo, que são ervas daninhas, que distorcem então a palavra de Deus no meio desse crescente que nós estamos vivendo em todo o Brasil. Existem pessoas que trazem doutrinas que são doutrinas não cristãs, que são contra a divindade de Cristo, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo. Especialmente a teologia liberal, ela vai defender, por exemplo, ela vai defender princípios contra o nascimento virginal de Jesus. Vai defender princípios contra a obra da expiação de Jesus. Vai defender princípios contra os milagres de Jesus. Esse crescente, que não é um crescente bíblico verdadeiro, traz grandes prejuízos, são os falsos mestres. Há um crescente também, tanto do liberalismo teológico, como o misticismo e o pragmatismo. O primeiro princípio que eu quero destacar sobre esse crescente mal diante da igreja brasileira, que você vai perceber, é o liberalismo teológico, que vai desacreditar o nascimento virginal de Jesus. Vai dizer que Maria foi violentada e que não foi instrumento de Deus por divina obra do Espírito Santo para poder gerar o Cristo. Vai defender princípios contra os milagres e a divindade de Jesus. Esse tipo de teologia tem agregado e alcançado muitas pessoas. Vai dizer também que a Bíblia ela precisa ser atualizada. Algumas passagens, por exemplo, que são contrárias a pecados como o homossexualismo, precisam ser retiradas nesse tipo de pensamento. Nós não seguimos essa linha. Seguimos a linha de apontar especialmente em amor, o amor de Deus, em confrontar aquele que está em pecado e demonstrar a necessidade de aceitar a Jesus como Salvador. O segundo equívoco que está crescendo também no Brasil é o misticismo sincrético. O que é esse misticismo? Existem pessoas que se apegam a obras místicas ao invés de se apegarem às escrituras. Existem pessoas, e olha que nós somos pentecostais, que se apegam a uma influência espiritual, a um misticismo, ao invés de se apegar às coisas de Deus. Existem pessoas que procuram reunir aparatos místicos de outras religiões para demonstrar uma religiosidade, uma espiritualidade, que é uma espiritualidade vazia, que, como nós costumamos dizer, não tem essência. Olha, o verdadeiro cristão pentecostal, ele sabe que há uma espiritualidade que tem essência na palavra de Deus, que há manifestação de dons espirituais e dons genuínos para a glória de Deus. Há também um outro problema que está crescendo na igreja brasileira, que é o pragmatismo religioso. E esse tipo de pragmatismo procura agora combater princípios absolutos da palavra de Deus, verdades que nós cremos, como, por exemplo, a própria criação agora ela é questionada. Há princípios bíblicos, por exemplo, como as verdades de Deus presentes no fundamento da Bíblia, e essas verdades passam a ser questionadas e demonstrando agora que existem outros caminhos de verdades que podem levar a pessoa, através de uma religião, a Deus. Cuidado com isso. Jesus ele nos ensina que ele é o único caminho. Foi escrito por João. João capítulo 14, versículo 6 do Evangelho. Apontando então para o Cristo. Olha que necessidade que nós temos de compreender. Os falsos mestres estavam presentes na igreja naquele período. E hoje também existe uma falsa doutrina, um falso ensino da importância de nós nos apegarmos a Jesus e a verdadeira doutrina bíblica. Avançando, o segundo subtópico trata então sobre a fé como fundamento da nossa peregrinação espiritual. Conforme Tiago Brasil, Marcelo e Athelma Bueno, nós somos visitados por Deus e através da fé agora nós temos essa ligação. E essa fé agora nos abre portas espirituais,
portas espirituais de bênçãos. E essas portas espirituais são demonstradas em amor, e esse amor de Deus que nos acolhe e nos abençoa. Então, a partir dessa perspectiva, também compreendemos que o tema central da primeira epístola de João é demonstrar, especialmente, que Jesus é o Verbo, é a verdade de Deus, é a vida de Deus. E essa primeira epístola também traz uma visão apologética de defender a pessoa de Jesus. 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Observe, se você só ler esses 4 versículos, você vai descobrir que João está apontando na sua carta sobre quem é Jesus. Ele também demonstra que nós podemos conhecê-lo. E como nós podemos conhecê-lo? Ele demonstra como você pode experimentá-lo e ter uma experiência com Jesus. Ele também demonstra que é nosso dever anunciar e proclamar Jesus. Ele também demonstra que a principal razão de vida no mundo é Cristo. Então, o João, ele dá testemunho, um testemunho profundo e interessado em demonstrar essa necessidade que nós temos agora de vivermos para Deus e entender que o Messias, que é o Cristo, que é o Salvador do mundo, ele é aquele que nos resgata, que nos constrange, que nos ama e agora nos ajuda nesse amor que nos constrange a amá-lo de uma forma sensacional. Nós não merecemos, por isso que nos constrange. Esse amor agora nos liga ao Salvador do mundo. Daí João, entendendo que pela fé, que pela Escritura, nós conhecemos então o Salvador através dessa experiência, combatendo então as falsas heresias. Gente, que Deus em Cristo use você na escola bíblica dominical da tua igreja. O terceiro subtópico do segundo ponto trata então sobre o seguinte argumento: a vitória sobre o mundo só é possível através da nossa fidelidade, da sua fidelidade com Jesus. O Thiago Brasil também destaca que, na atualidade, no mundo globalizado em que nós estamos vivendo, existe também um pseudo-evangelho. Um pseudo-evangelho e um pseudo-cristianismo, que distorce, então, a realidade da verdade da palavra de Deus. Esse pseudo-evangelho procura tratar as pessoas de forma não bíblica, de forma não verdadeira, agradando as pessoas, massageando o seu ego, não confrontando-as sobre o pecado e não demonstrando o verdadeiro amor de Deus. Quem ama se importa, quem ama confronta, quem ama aponta para Cristo, quem ama fala de salvação. Cristo, ele não promete para você o mundo, mas Cristo promete para você, a partir da ótica de João, um verdadeiro amor de Deus. Esse amor do Pai que foi prometido desde a eternidade. Esse Pai que nos ama de forma especial. E esse amor que nos traz agora esse entendimento de sermos servos de Deus. O inimigo, ele utiliza armadilhas para poder confundir as pessoas. E utiliza armadilhas distorcendo a palavra. Quais são as armadilhas que João então relata? Você vai perceber elas em 1 João capítulo 2, versículo 16. A primeira delas, utilizada por Satanás, é a concupiscência da carne. Ele utiliza os desejos da carne. Ele utiliza aquilo que você quer, aquilo que procura satisfazer o teu ego pessoal, para poder afastar você da presença de Deus. E João sabia disso e coloca isso na primeira carta, alertando o povo de Deus a tomar cuidado com a sua carne. Daí a necessidade de termos uma vida espiritual em Jesus. João também aponta que o inimigo utiliza outra ferramenta, a concupiscência dos olhos. Está lá no capítulo 2, versículo 16 da primeira carta de João. E ele destaca que o inimigo, ele procura trazer aquilo que encanta os teus olhos, os valores dessa terra, a fama desse mundo que é passageira, para poder te enganar e te afastar da presença de Deus. Ele oferece a glória daqui, enquanto Jesus oferece a glória eterna. E a glória eterna de Jesus é melhor. O inimigo também utiliza outra ferramenta para te separar da presença de Deus, chamada soberba da vida. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Ele utiliza essa soberba da vida, que é conhecida então como esse orgulho pessoal dessa terra. A palavra utilizada aqui é a palavra alosoneia, que traz esse sentido de orgulhoso. A palavra aloson traz essa ideia de fanfarrão. Olha como isso também é atual.
esse orgulhoso, aquele que se orgulha em ser charlatão, em ser falso, em viver assim. E isso te leva agora para longe de Deus. Os falsos mestres ensinavam esse caminho. E esse caminho trazia grandes prejuízos e continua trazendo. O verdadeiro evangelho te ensina então a levar sobre si a tua cruz, a seguir Jesus, a renunciar ao mundo, a renunciar à concupiscência dos olhos, à carne, e a renunciar especialmente à soberba da vida para ser servo. Quem é discípulo é servo. E que Deus use você. Se eu estou te ajudando até aqui, você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. O terceiro ponto da lição trata então sobre o seguinte assunto: o que é a vida eterna? Antes de entrar no primeiro subtópico, leia o versículo bíblico, 1 João capítulo 4, versículo 7 com os teus alunos, e o primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: uma fé que nos capacita a crer naquilo que é de Deus. O Tiago Brasil também relata para a gente que o apóstolo João, nessa primeira carta, está demonstrando que aquele que é discípulo de Jesus, ele faz com que o seu coração brilhe para a glória de Deus. E esse brilhar aponta então para a salvação no Redentor que é Cristo. De fato, essa esperança que vem do céu. E aqui há também um sentido muito interessante que a própria epístola traz para a gente, que andar na luz é um andar contínuo, que o cristão ele não anda em trevas, que o cristão ele vive para a glória de Deus e o nosso brilho deve brilhar o testemunho de Jesus, deve relatar as virtudes de Jesus, a glória de Jesus, a vida e a pessoa de Cristo. Observe, o próprio Deus vive em você a partir do momento que você está enraizado em Jesus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. John Stott diz, de forma bem especial, que Deus ele é luz e nós estamos ligados nele de forma fiel, coerente com a natureza, com tudo aquilo que está em nossa volta, para demonstrar a essência de negarmos a nós mesmos para a glória de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Andar na luz descreve então essa seriedade absoluta de ter uma vida que você não precisa se esconder de ninguém, de ter uma vida que produz resultados de comunhão, de purificação, de santidade. E essa santidade agora te liga a Deus. João está alertando para os irmãos, diante de uma frieza espiritual que estava presente, chegando da igreja, ele está alertando sobre a necessidade de permanecer em comunhão. Pega isso. Compartilha isso com os teus alunos. Nós vivemos em um tempo em que a frieza espiritual está sendo compartilhada em hinos, em blogs da internet, em redes sociais, mas nós precisamos permanecer firmes como verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus. O segundo subtópico trata então sobre o seguinte argumento: a vida eterna não é um lugar, mas é um relacionamento com Jesus. O Tiago Brasil, Marcelo e a Thelma Bueno destacam que nós não podemos ter vidas superficiais no sentido espiritual com Deus. Nós precisamos ter vidas profundas. É o mergulhar nesse amor de Deus, nessa relação íntima com Deus, através da Bíblia, da oração, em conhecer a Deus diariamente. Conhecer a Deus é ter comunhão com Ele. Isso é a essência do Evangelho. Isso está em João capítulo 17, versículo 3. E essa essência aponta para a verdade. O apóstolo João também demonstra que os crentes precisam compreender a necessidade do amor do Pai. Tratar esse amor é compreender esse sacrifício eterno. Esse amor de Deus que é altruísta, ou seja, ele nos amou primeiro. E ter essa comunhão é uma comunhão fundamental que nos guia agora para Deus, para estarmos com Deus, permanecendo então em Deus. Algumas questões nós podemos levantar. A primeira delas é que a primeira coisa que precisamos fazer para ter um relacionamento com Deus é ter um hábito diário de confessar os nossos pecados. Você pode ler Salmo 51, versículo 17. Então, se você quer ter uma comunhão com Deus, crie esse hábito no teu coração, na tua oração.
A segunda lição que você também precisa compreender para ter um relacionamento íntimo com Deus é que você precisa ouvir quando Deus fala. Então, Deus fala através das escrituras, através da ministração, através de uma aula de escola bíblica. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Você também precisa compreender que nós podemos ter um relacionamento íntimo com Deus entendendo de forma muito especial que Ele fala através do seu coração, de forma direta com você, através da oração. Mateus, capítulo 6, versículos 9 ao 13. Você também precisa observar que Deus ele fala com você em um relacionamento íntimo a partir do momento em que você adora Ele. Então, na adoração, no louvor, Deus também pode falar com você. Salmos 91, versículos 1 e 2. Deus também fala demonstrando o seu amor no teu coração a partir do momento que você passa a obedecê-lo, sendo discípulo, rejeitando a falsa doutrina, mas abraçando o amor. João 14, 23. Então, a partir das escrituras, você vai perceber que esse amor de Deus é revelado a nós pela vontade de Cristo. Para fechar a aula, terceiro e último subtópico, destaca então que a vida de verdade é estar em Jesus. Os autores da lição destacam que ter uma vida com Jesus é ter esse relacionamento com Ele, estar nele, permanecer nele. Esse relacionamento agora que nos leva para essa profundeza de obediência. Então, João ele está demonstrando que quer viver o amor, viva em obediência. Duas lições você pode tirar para você como verdadeiro cristão no discipulado de Jesus. Primeiro, você vive na obediência pela palavra. 1 João 2,24, lê esse texto. Você vive na obediência também através da unção do Espírito sobre você. 1 João 2,27. Você também descobre que há algumas questões que revelam esse verdadeiro amor de Deus sobre você. É a esperança na segunda vinda de Jesus, no retorno de Cristo. 1 João 2,28. Isso aqui arde no teu coração. E a prática da justiça em amor. 1 João 2,29. Então, quando nós olhamos para a Escritura, percebemos que o verdadeiro discipulado está enraizado no amor, no testemunho, para a glória de Deus. E eu espero ter contribuído com você até aqui e que essa palavra possa te edificar em Jesus. E se eu te ajudei até aqui, se essa aula foi edificante para você, por gentileza, deixa aí teu comentário, tira uma foto, me marca no Instagram. Eu vou ficar feliz se você colocar de onde você está me assistindo. Segue a gente também no Instagram. Se você quiser o meu material, está disponível no link na descrição desse vídeo que pode te ajudar também durante esse trimestre. Eu quero lembrar você que toda terça-feira nós postamos então a lição dos jovens aqui, sempre ao meio-dia, tá? De segunda a sexta-feira a gente publica as aulas para você aqui crescer em Jesus, as aulas da Escola Bíblica Dominical. Mas toda terça é o dia da lição dos jovens e eu espero que isso também possa ajudar você a acompanhar as nossas ministrações para a glória de Deus. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Experimente o amor de Jesus. Experimente o amor de Deus. É importante você aceitar Jesus como teu Salvador. Você pode fazer isso, deixar no comentário abaixo. Eu quero Jesus, nós vamos orar por você. Pedir a direção de Deus também sobre a sua vida para a glória e honra do Senhor. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você um texto que vai te ajudar muito durante esse trimestre. É o texto do livro de apoio da lição do Marcelo Oliveira, do Tiago Brasil e da Thelma Bueno, da editora CPAD. Você acha esse material na editora CPAD, no site você pode adquirir. Indicar para você também o texto do Diretriz Borrefe, da editora Mundo Cristão, material sensacional sobre o discipulado. O texto também da Braulia Ribeiro, chamado Radical, muito bom, da editora Ultimato, vai te ajudar a compreender um pouco sobre a necessidade de estar em Jesus. E o texto Revitalizando a Igreja, do pastor Hernandes Dias Lopes, um material sensacional que pode te ajudar a ter uma compreensão sobre a Igreja de Cristo e permanecer em Jesus. Eu te aguardo por aqui na última lição desse trimestre, lição de número 13, onde nós vamos trabalhar sobre o discípulo de Jesus e a verdadeira esperança. Um beijo no teu coração, até a próxima aula, se Deus quiser. E as nossas lições do quarto trimestre já estão disponíveis para você aqui no canal, para a glória de Deus.
E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.